Bom dia para vocês. Para quem não se lembra de mim, eu sou o professor João Henrique, né? Estou gravando aqui a primeira aula, né, para gente, do primeiro assunto de Filosofia 3, que é ética, né? O nome do assunto é ética. E vamos começar na aula de hoje exatamente, né, com uma revisão, certo? Preparei uma apresentação aqui de slides que eu vou deixar disponível depois para vocês também, tá certo? Uma revisão dos assuntos que a gente viu no período do semestre antes da pandemia, tá certo? Em fevereiro e março. Então, vamos começar aqui a aula, né? Fiquem de olho. O primeiro assunto que a gente vai rever é sobre as diferenças entre ética e moral, tá certo? Preparei esse slide aqui pra gente, espero que vocês gostem. Primeiro, falar um pouquinho sobre as palavras, né? As palavras ética e moral. Nesse slide aqui é especificamente só a palavra ética, né? Depois a gente vai ver moral. E o que é etimologia? Etimologia é o estudo da história da palavra, né? Das raízes da palavra. Porque às vezes existem significados ocultos no sentido das palavras que você descobre esses significados, esse sentido, se você souber a história da palavra, né? A ideia da importância da etimologia na filosofia é isso, é como se houvesse um significado na raiz daquela palavra que você desvela ao estudar sua história, tá certo? Vamos lá. Ética vem do grego, tá aí, ethos, né? Essas letrinhas que estão aí depois, né? Parece um E, um V, um O e um S esquisitos. É grego, né? É ethos em grego. O que é que significa ethos, se a gente traduzir do grego para português? Pode significar várias coisas, né? Toda palavra é assim, se você pegar um dicionário, sempre tem mais de um significado para a palavra. Mas veja aí alguns significados da palavra ethos. Costume, hábito, comportamento ou caráter, né? O ethos era como o que os gregos usavam para descrever a forma como as pessoas viviam, a forma como as pessoas se comportavam, o jeito de viver, né? Os costumes, os comportamentos, como as pessoas conviviam em sociedade, tudo isso é o ethos de um povo, né? O ethos do povo grego. E aí eu botei uma referência aí na internet, beleza? Essa referência depois vocês vão poder checar quando disponibilizar o slide na sala virtual, certo? E vamos comparar essa definição de ethos com a definição que vem no próximo slide, certo? Que é a etimologia da palavra moral, né? Então a gente já viu ética, vamos ver moral agora, que esse é o assunto da aula de hoje, a comparação entre ética e moral, tá certo? Moral vem do latim mores. Como é que se traduz mores para o português? Do latim, né? Costume, hábito, comportamento, caráter. Costume, hábito, comportamento, caráter. Então, veja só, né? Os romanos, os que falavam latim, né? Eles usavam a palavra mores para dizer como as pessoas se comportavam. Ok? Aí uma referência, vocês vão poder checar depois, ler um artigo na internet. E a pergunta que eu coloco nesse slide, né? Notou algo de semelhante entre essas definições? Notou algo de semelhante entre essas definições? É a mesma definição, né, pessoal? Então isso significa que ética e moral significa a mesma coisa? Vamos lá, né? As palavras ética e moral têm raízes que significam a mesma coisa, significavam a mesma coisa, né, nas suas origens. Por isso, em muitos casos, essas duas palavras podem ser utilizadas como sinônimas no português. Na maioria das situações que você usar a palavra ética, você também poderia usar a palavra moral sem alterar o significado da frase, tá certo? Se a gente diz que um juiz é antiético ou que um juiz é imoral, a gente está dizendo a mesma coisa, na verdade. Mas, para a filosofia, tudo pode ser um pouquinho mais complicado, né? A gente pode ver que existem alguns significados possíveis para ética e moral, onde existem diferenças. Em alguns sistemas de significados de ética e moral podem existir diferenças, tá certo? Por quê? Vamos ver. Porque elas surgiram em sociedades diferentes, né? A ética é uma palavra mais antiga, vem da Grécia, e moral vem de Roma, né? E como existiam diferenças importantes nas culturas destes dois povos, tá certo? Gregos e romanos, as palavras ética e moral podem adquirir significados diferentes, é o que eu diria para você, certo? Ética está ligada ao exame das razões que justificam uma ação, enquanto que moral
está mais ligada aos costumes reais de um grupo social, tá certo? Então, os gregos, quando eles usavam a palavra ética, eles não estavam dizendo só como a pessoa se comporta, eles também queriam dizer as motivações que levam a pessoa a se comportar da maneira como ela se comporta. Enquanto que os romanos não necessariamente, tá certo? Muitas vezes a pessoa se comportava a ideia que está por trás da palavra moral é que as pessoas se comportam assim por causa das tradições, das famílias daquelas pessoas. Então, por causa dessa diferença entre a cultura dos gregos e dos romanos, né, que estavam usando a mesma palavra, mas em contextos culturais diferentes, por causa disso, a ética adquire um significado mais teórico, mais individual e relacionado às leis. Teórico por quê? Porque inclui o exame dos motivos da ação de uma pessoa, tá certo? E individual por quê? Porque a avaliação da ação ela é individual, mesmo que uma ação seja coletiva, a avaliação de por que agir daquela maneira é uma avaliação individual, porque cada um só pode pensar com sua própria cabeça, né? Ninguém pensa com a cabeça do outro. E relacionado às leis, qual é a relação que a ética tem com as leis, professor? Toda lei precisa ter uma justificação racional. Toda lei precisa ter uma justificativa que pode ser expressa com uma lógica, tá certo? Com um motivo que subjaz, né? Que está por baixo daquela lei. Então a lei tem tudo a ver com a teoria da ação humana e às vezes não tem a ver com a prática, tá certo? Com a prática real, ok? Então a ética tem essa relação com as leis. A relação é que as duas precisam de motivações racionais e lógicas. Por outro lado, continuando a leitura do slide aqui, né? A moral denota o comportamento real, não teórico, né? Em oposição ao teórico, o real, o empírico, aquilo que a gente pode realmente ver na experiência. E significa algo mais coletivo do que individual, tá certo? Mais coletivo do que individual, mais ligado às tradições do que às leis, certo? Agora, como tudo na filosofia é motivo de debate filosófico, vocês já devem saber disso, tá certo? Filósofos diferentes deram suas próprias interpretações para as distinções entre ética e moral. Então, filósofos diferentes diferenciam ética e moral de maneiras diferentes. Apesar de tudo isso que a gente falou agora sobre cultura grega e cultura romana e as diferenças que isso gerou, né, nos sentidos da palavra ética e moral, filósofos diferentes dão interpretações diferentes. Por quê? Porque a filosofia, né, o cara pode filosofar, né, da sua própria interpretação. Para a gente, aqui no nosso curso de Filosofia 3, o que é que mais importa? Aí, ó, que está escrito aí, a diferença que mais importante para nós nesse curso de Filosofia 3, é que a ética é o nome da área da filosofia. Presta atenção nesse detalhe, pessoal. Anota aí no caderno. Não sei se vocês estão usando caderno para acompanhar a aula, não, mas fica de olho. É o nome da área da filosofia que estuda a moral. Vê como eu fiz esse slide bonito aí, ó, cheio de defeito, né? A área da filosofia que estuda a moral. O slide ficou bom demais, rapaz. E como ethos é uma palavra mais antiga do que mores, lembrando que ethos é o grego, mores é o latim, né? E os filósofos gregos já chamavam seus estudos sobre a vida humana em sociedade de estudos de ética. Os livros sobre o assunto são chamados de livros de ética e não livros de moral. Então, apesar das palavras poderem significar o mesmo, na filosofia ela tem essa diferença de precedência da ética, né? Como ethos é mais antigo do que mores, e os primeiros livros sobre o assunto eram chamados de livros de ética. Claro, porque eram livros gregos, tá certo? Então isso criou uma tradição, digamos assim, a área da filosofia, né? Foi batizada de ética e não de moral. Eu coloquei algumas imagens nesse slide, né? Esse aí é a cabeça de Aristóteles, né? Aristóteles, olha como ele era bonitão, né? Isso aqui que está aí atrás é uma página do grego, da edição grega da Ética de Aristóteles. O que está escrito ali em cima em grego é Ética Nicomakeion, na verdade. É a Ética Nicomakeion, que é o nome do livro de Ética de Aristóteles, o principal, tá certo? Para você ver que era chamado de ética, não era chamado de outra coisa, não era um livro chamado, sei lá, ideias aleatórias sobre o comportamento, era chamado de ética, tá certo? Ética Nicomakeion. Deixa eu explicar o Nicomakeion. O Nicomakeion é o nome de uma pessoa, né? É Nicômaco em português. Então a ética, a Nicômaco seria a tradução em português, certo? Que é a próxima imagem que eu coloquei aqui, ó. Aí no cantinho
direito da tela, Ética Nicômaco, é como se traduz o nome do livro de Aristóteles para vocês. Quem era Nicômaco? Eu queria explicar isso antes de terminar a apresentação. Quem era Nicômaco? Tem duas possibilidades. Nicômaco era o nome do pai de Aristóteles e era também o nome do filho mais velho de Aristóteles. Então tem duas possibilidades. Por quê? Porque Aristóteles pode ter escrito um livro chamado Ética Nicômaco, significando a ética que ele queria deixar para o seu filho, um presente para Nicômaco, tá certo? Uma herança para Nicômaco. Ou poderia também significar a ética que ele recebeu do seu pai. A ética nicomaqueia, no sentido de que a ética que ele recebeu do pai dele, tá certo? Por isso que eu estava chamando de ética nicomaqueion. Vamos lá. Ou seja, ética, resumindo, né? Ética é o nome da área de estudo e moral é o objeto estudado. Finalizando o slide, já está na hora de acabar o vídeo mesmo, né? Ética, esse último slide aqui assim, é o resumo mais importante da aula, tá certo? Ética é o nome da área da filosofia que estuda a moral, ou seja, examina filosoficamente as bases racionais para as ações humanas em sociedade. Veja as palavras, certo, pessoal? Examina filosoficamente as bases racionais para as ações humanas em sociedade. Especificamente as ações humanas, as ações dos outros animais a gente não estuda, a gente não estuda a ação dos tubarões, nem a ação das capivaras e das antas, tá certo? E especificamente as ações humanas que importam em sociedade, que tem um reflexo na sociedade. Se você realiza uma ação que só interessa a você mesmo, como por exemplo digerir um alimento, você come um pão com manteiga, você vai digerir o pão com manteiga. Isso aí não é estudado pela ética, tá certo? Porque não tem nenhuma importância para a sociedade isso aí. Ok? Porém, se você rouba alguma coisa, né? Se você rouba alguma coisa, se você comete um assassinato, se você fura a fila do pão, aí são ações que têm consequências de sociedade, né? E essas são ações que a ética estuda. Moral, o que é que são moral? Moral são todos os conjuntos de regras que regem a vida social dos seres humanos. Então pense aí, né, pessoal? Pense quais são as regras que regem sua vida, né? E o que é que a gente pode deduzir dessas regras. Por que é que a gente vive da maneira como a gente vive? Grande parte das regras que dizem como a gente deve se comportar em sociedade são regras culturais, né? Mas será que elas têm uma lógica por trás? Elas têm um motivo subjacente, né? Subjacente significa que está por baixo, né, dessa ação. É isso que a ética estuda, ok? Então essa é a nossa primeira revisão. Esse é o ponto mais importante da primeira aula, tá certo? Foi muito bom estar aqui revendo vocês, né? Vamos ter um momento síncrono, né? Uma aula sincrônica ao vivo. Em breve, né? Eu estou gravando isso na quarta-feira. Eu tenho turmas na quinta e na sexta, que a gente vai ter momentos síncronos, tá certo? E eu vou deixar as outras instruções na aula, na sala de aula virtual, certo, pessoal? Vou encerrar por aqui, porque... quase que eu esqueço. Olha só, olha só. Eu vou deixar um livro na sala virtual, um livro em PDF. A gente vai trabalhar com 100% de materiais virtuais nesse momento de aula virtual, tá certo? E dê uma olhada aí no livro virtual que eu vou deixar na página 214, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.